Passaria a manhã toda cantando aqui, viu? Já está na hora de prepararmos outra noite de louvor, feita aquela que tivemos há umas 2 semanas atrás. Um bom dia a todos. Confesso que quando acordei, olhei o frio que estava lá fora e disse, acho que eu vou estar sozinho na igreja hoje, né? Mas que bom que você veio. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5. E o título de hoje ele é meio enigmático, e durante a semana, aqueles que já sabiam do título, porque estava circulando nas redes, alguns me perguntaram, o que é isso, pastor? Quem é que perdeu a cabeça? Leiam todos comigo aqui, perdeu a cabeça? É uma pergunta. Se eu for contar para você, é uma longa história, viu? Mas eu quero falar hoje um pouquinho sobre como funciona a nossa mente. E por que nós fazemos o que fazemos, e agimos como agimos, e pensamos como pensamos? Porque eu reconheço a importância daquilo que acontece em nossa mente e em nossa espiritualidade. Está tudo conectado. E eu já vou dizendo logo de cara que eu não sou psicólogo. Sei que tem alguns aqui, e eu não sou psicólogo. Embora pastor é feito clínico geral. Estudou de tudo um pouco e não sabe de nada, né? Sabe de tudo um pouco, mas não é especialista em nada. Mas alguns acham que o pastor sabe de tudo. Eu lembro daquela história, eu vi há muitos anos atrás, e na época em que não tinha ainda internet, isso antes da minha geração, inclusive, no interior de São Paulo, um dono de uma fazenda de laranjas, a safra da laranja no Brasil explodiu, e o preço da laranja caiu demais. E todos estavam tendo prejuízo. E todo mundo vendendo a laranja, porque quanto mais o tempo passava, mais a laranja era colhida e o preço caía ainda mais. E um membro da igreja chegou para o pastor de sua igreja, lá no interior de São Paulo, e disse assim, pastor, eu queria que o senhor me dissesse se eu devo vender a laranja agora ou não. E o pastor disse, irmão, laranja, eu não entendo nada de laranja, né? Eu só gosto de tomar o suco, mas não entendo nada de laranja. Eu disse, irmão, o senhor não é pastor? O senhor não fala com Deus? Então pergunta para ele. É muito simples, né? Pergunta para ele. Deve vender agora ou não? E o pastor ficou angustiado, porque o irmão falou sério. E ele disse, eu não posso decepcionar. E ele foi para casa, passou a noite angustiado em oração. E antes de dormir, não tinha televisão naquela época, nada, ele ouvia um rádio e ele pegava notícias do mundo inteiro, aquele rádio tipo rádio amador. E ele ouvia uma notícia numa rádio dos Estados Unidos, ele estava ouvindo. E a notícia dizia o seguinte, que uma grande nevasca havia devastado as plantações de laranja nos Estados Unidos. E havia quebrado completamente a safra nos Estados Unidos. E aí ele foi dormir. E no outro dia ele acordou cedinho na casa do irmão, chegou lá e disse, olha, não venda não. Não venda não, não venda não. Deus me falou para você não vender. E os amigos daquele fazendeiro todos diziam, rapaz, você é louco, o preço está caindo cada vez mais, vende logo, você vai perder mais. Não, meu pastor disse para não vender. E lógico, a notícia não corria imediatamente, não tinha internet, não tinha televisão, não tinha nada. Demorou mais ou menos uma semana e meia, até que chegou um dia a notícia de que a safra nos Estados Unidos havia quebrado, não tinha laranja lá, a nevasca, e os americanos estavam vindo no Brasil comprar tudo que tinha por um preço lá em cima. E quando ele vendeu, vendeu no lucro certo. Então, alguns acham isso. Né? Às vezes eu acho que lá em casa também, o pessoal acha que eu sou Google, né? Conhece de tudo um pouco. Às vezes até hoje eu tenho a impressão que a Ângela acha que eu sou o homem do tempo, porque ela sempre me pergunta se vai chover, se está quente, se está frio. Né? Quinta-feira à noite ela estava subindo para dormir, eu estava lá ainda ali embaixo, e ela já ia subindo, aí olhou para mim e disse, vai fazer sol amanhã? Eu digo, quase que eu dizia, o meu aplicativo do celular é o mesmo que o seu, né? Eu não sei nada além daquilo que já está revelado. Mas eu já vou dizendo que eu não sou psicólogo. Mas eu quero falar um pouquinho sobre como a mente funciona, mas do ponto de vista bíblico. E o personagem que eu escolhi hoje é um personagem muito familiar. Eu tenho a impressão que eu conheço tanto ele, que eu acho que eu já ouvi, que eu já me encontrei com ele. Possivelmente no espelho, quando eu olhei para mim mesmo. E eu vou dar um resumo logo da história, porque vocês já estão com a Bíblia aberta em 2 Reis, capítulo 5. E a história é muito simples. Naamã pegou lepra e ele é curado. Mas isso é apenas o headline.
Isso é apenas o headline, é apenas a chamada. Porque tem muito mais nessa história. E quando eu olho para Naamã e essa história, eu fico pensando que assim é a nossa vida. Tem muita coisa que acontece in between, né? A gente olha e a gente vê uma cena, e às vezes a gente julga alguém por aquela cena, mas a vida de todos nós é muito mais do que a cena que alguém vê. Tem muita coisa nas entrelinhas. E vamos ler o verso 1, 2 Reis 5:1 diz assim, que Naamã, chefe do exército do rei da Síria, ele era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque através dele o Senhor dera livramento aos sírios. Ele era um guerreiro de valor, algumas Bíblias dizem um herói de guerra, porém leproso. Um grande homem, homem de respeito, um herói. E a Bíblia diz que ele era um grande homem porque através dele o Senhor havia dado vitórias à Síria. Através dele, e não por causa dele. E quando eu leio isso, eu fico pensando que entender isso é fundamental. Porque na maioria das vezes em que eu me coloco em problemas na minha vida, é porque muitas vezes eu estou tentando fazer por Deus. E eu não permito que Deus faça por mim, que Ele cuide de mim. Porque como é que Ele vai fazer por mim quando eu estou tentando fazer por Ele? É impossível. É assim em tudo na vida, em tudo. E aí eu fico frustrado, aí eu fico irritado, aí as coisas não funcionam, não saem como eu gostaria que saíssem, porque eu estou tentando fazer por mim. E como é que Deus vai fazer por mim se eu estou tentando fazer por Ele? Eu preciso dar uma chance. É assim também na relação com Ele, sabe? Muitos estão com um crescimento espiritual travado, a vida espiritual estagnada, chegou num platô e parou, e não há mais vitória, não há crescimento, e você sabe disso. E muitos estão nesse platô espiritual, estagnados, porque estão tentando crescer, mudar, ser transformados, mas por você mesmo. E se esquece que um minuto, irmãos, na presença de Deus, ouvindo a sua voz, no silêncio, lendo, falando um minuto, Deus pode fazer em sua vida mais do que você não consegue fazer o ano inteiro lutando sozinho. E essa história é ainda mais interessante porque Naamã não faz parte da igreja da época. Na verdade, Naamã, ele faz parte do povo inimigo. E a Bíblia diz que ele é um grande homem, por causa de tudo que o Senhor fez por meio dele. Porém, ele tinha uma doença, o quê? Incurável. Ele tinha lepra. Um grande homem, um herói de guerra, porém. E eu estou enfatizando isso aqui, irmãos, porque isso aqui é o centro da mensagem de hoje. Ele era um grande homem, porém. Eu aprendi que dependendo de onde ou como você conhece alguém, você vai conhecer muito mais as virtudes e realizações da pessoa do que as suas dificuldades e problemas pessoais, dependendo de como você conhece. É por isso que eu sempre defendo e falo para aqueles que estão namorando, namore um pouquinho mais, dê tempo ao tempo, para que você conheça a verdadeira pessoa. Dá tempo para que o verdadeiro eu apareça, não é? Não eu bonitinho no restaurante, final de semana, mas nas pressões da vida, nas situações do dia a dia, porque é aí onde se revela aquilo que de fato somos. E às vezes eu tenho a percepção de que, como pastor, esse é um dos maiores desafios meus, quando eu conheço alguém. Porque eu sempre tenho a impressão que as pessoas elas se comportam um pouco melhor quando estão na presença do pastor. Se tem uma rodinha, por exemplo, batendo papo, e eu vou lá me aproximando devagarinho ali, né? E chego na rodinha, rapidamente mudo o assunto, daqui a pouco alguém está lá, não, mas Abraão, o pai da fé, né? Eu digo, eu sei que vocês não falam hebraico o tempo inteiro, que não conversam da Bíblia o tempo inteiro, mas eu sei que eu nem sempre vou estar conhecendo sua verdadeira versão quando você está na minha presença. Por isso eu não confio mais nas minhas primeiras impressões. Eu já confiei muito nas minhas primeiras impressões sobre alguém. Hoje eu não confio mais muito. E eu, às vezes, pergunto a alguém sobre alguém. Eu gosto de fazer isso. Uma pessoa que eu confio, que eu conheço. E eu pergunto, rapaz, estou pensando em chamar fulano de tal para ajudar em tal ministério.
o que é que você acha? E observa algumas coisas. Em primeiro lugar, quanto tempo a pessoa vai levar para me responder? A pausa que ela dá. Porque ela está pensando o que vai falar, né? Eu observo a pausa. E às vezes não é o que a pessoa diz, mas é o tom de voz, é a entonação da voz. E você descobre muita coisa pela entonação de voz. Eu descobri, por exemplo, que quando você pergunta sobre alguém a outra pessoa, se a voz ela vai 1 ou 2 tons para cima, por exemplo, vamos supor que conheci o Tiago agora, né? Aí eu pergunto ao Benê aqui, Benê, estou pensando em chamar o Tiago para ajudar na banda, eu soube que ele toca aí, que ele, né? O que é que você acha do Tiago? Aí se ele para um pouquinho, aí depois ele responde, ele diz, ele é legal. Um tom de voz acima do normal da voz dele. Eu já olho e eu pergunto assim, sim, mas o quê? Ele é legal. Mas o quê? Qual é o porém? O que é que tem aí? E eu descobri ao longo do tempo, lidando com pessoas, e já são algumas décadas, que todos nós temos aquilo que se vê. Todos nós. Temos aquilo que o outro vê. Mas, de uma certa forma, todos nós temos também um porém na vida. Todos nós. Todos nós temos um porém na vida. Alguma coisa que talvez ninguém vê. E eu já estou aqui tempo suficiente, já conheço a maioria aqui tempo suficiente, para saber que muito além daquilo que todo mundo vê em você, todos nós aqui temos um porém na vida. E a razão por que alguns não crescem ou não são curados nas suas emoções, não crescem na vida espiritual, é porque vêm aqui, vêm a presença de Deus, se relacionam com outros, mas estrategicamente escondem os seus poréns. Às vezes atrás de um sorriso, atrás de feliz sábado, né? Atrás de uma piada, sempre contando uma história engraçada, ou atrás de uma cara séria, ou atrás de uma roupa legal, de uma atitude que você coloca para que as pessoas vejam não o seu eu, mas o eu que você quer projetar para elas. E a Bíblia diz que Naamã era um grande homem, irmãos, um herói de guerra. Porém, ele tinha lepra. Um grande homem. Mas ninguém vê a sua lepra. Porque no campo de batalha ele usa uma armadura. E quando ele sai de casa em sua armadura, as pessoas não veem aquilo que de fato está em seu coração. E sabe, talvez eu não veja o seu verdadeiro eu, mas eu sei que você tem um porém. Eu sei que você tem. Ele é muito bom com pessoas. Mas não cuida de si próprio. Arrebenta no trabalho. Tem sucesso no trabalho. Mas não tem um relacionamento bom com os filhos. Tem um casamento excelente, mas não tem o dom de trabalhar com dinheiro e não consegue manter a casa e manter a família. É bom numa área, mas falta em outra. Ele é um grande homem, porém... E sabe, uma das verdades do encontro real com Deus é que quando ele acontece, quando você tem um encontro com Deus sincero, real e profundo, esse encontro ele vai expor os seus poréns. Hebreus capítulo 4 é um texto que eu gosto muito, porque Hebreus 4, a partir do verso 12, diz que nessa palavra há poder. Que essa palavra ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Ela entra na alma, ela divide o coração e os pensamentos, ela expõe aquilo que você é, ela revela quem você é. Não o eu que você projeta, mas aquilo que está em seu coração. Isso é o que acontece no encontro real com Deus. Você, mais do que vê a Deus, você se vê. E aí quando você se vê, você entende aquilo que Deus precisa fazer. E que só Ele pode fazer em sua vida. Mas eu preciso ir para frente, a gente está só no verso 1. Vamos ler o verso 2 e 3. O verso 2 e 3 diz assim: E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta menina à sua senhora: Tomara, quem dera, que o meu senhor estivesse diante do profeta que está lá em Samaria. Ela falava de Eliseu.
E Eliseu o curaria de sua lepra. E é importante esse trechozinho da história, porque você não é abençoado pela palavra que você conhece, que você ouve. Mas você é abençoado por aquela palavra que você coloca em prática, que você aplica em sua vida. Não adianta conhecer. Tem gente que sabe tudo, irmãos. Mas maltrata os seus. Tem gente que sabe tudo e fala da vida dos outros. Você é abençoado não por quanto você conhece ou escuta, mas por aquilo que obedece. E o verso 4 me surpreende, porque quando Naamã ouviu essa história, e sua mulher contou e disse, olha, sabe a menininha que veio lá de Israel? Ela me disse o seguinte, que tem um camarada lá, tem um profeta na terra dela. E a Bíblia diz no verso 4 que Naamã, quando ouviu isso, ele entrou e notificou ao seu senhor, dizendo, assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. E me surpreende que ele não questionou. Aquela menina, irmãos, ela era uma garotinha, ela era escrava, mas quando Naamã ouviu a sua mulher dizendo o que ela havia falado, a menina havia falado, ele acreditou que Deus falou por meio dela. E no momento em que ele acreditou que Deus falou por meio da menininha, aquela palavra agora se tornou normativa em sua vida, tornou-se absoluta. E eu sei que nós, como comunidade adventista, nós somos muito criticados, às vezes no próprio meio cristão, porque levamos esse livro muito a sério, a Bíblia muito a sério. Porque queremos fazer o que está escrito aqui. E eu vou dizer uma coisa, a palavra de Deus fechada, a Bíblia fechada, é apenas um livro. É apenas um livro, como outro qualquer. Mas quando ela é aberta, quando ela é lida e obedecida, há nela poder, irmãos, para transformar a vida. Mas eu sei que muitos já não consideram assim. Leem a Bíblia e acomodam e fazem uma releitura. E os cristãos hoje fazem uma releitura da Bíblia. Então hoje, se você é um cristão e você acredita numa criação literal, em 7 dias literais, que Deus foi lá e criou tudo que existe, a vida sobre o mundo, em 7 dias literais, você é ignorante. Porque a ciência, ela passa a impressão de que é dona da verdade. Passa a impressão de que está tudo comprovado, que ela sabe tudo. Quando na verdade estão apenas guessing, tentando adivinhar. E aí muitos cristãos já não creem mais em Gênesis, porque não conseguem harmonizar a ciência com a religião. Mas eu vou dizer uma coisa, irmãos, a ciência ela não tem a mínima ideia do que aconteceu há 5 bilhões de anos. Não tem a mínima ideia. Por uma razão muito simples, ninguém estava lá. Só existe um que estava lá. Não importa quantos bilhões de anos para trás você caminhe. E esse um que estava lá nos disse o que aconteceu. E sabe, é uma escolha que você faz na vida. Você vai viver a sua vida baseado na razão ou baseado na fé. É uma escolha que você faz e é uma escolha diária. Porque a razão e a fé, elas são antagônicas 99,9% do tempo. Antagônicas. E aí a sua razão diz, não dá. Acabou. Não tem restauração. Não tem perdão. Não há esperança. Para que continuar? Melhor desistir. E a sua razão argumenta com você. E racionalmente, realmente é aquilo ali. Mas aí você escolhe viver pela fé. E a fé vem e ela diz no seu outro ouvido, o milagre é possível. Continua, não desiste, acredita, vai dar certo, Deus é contigo, Ele é maior. E diariamente você tem que acordar e fazer uma opção na vida. Eu vou viver esse dia pela minha razão ou vou viver pela fé? E eu fico feliz porque Naamã decidiu crer, mesmo sem evidências. E sabe, exigiu dele muita coragem para ir lá falar com o seu superior. Mostrar os seus poréns que estavam escondidos. Falar do que aquela menininha havia contado à sua esposa. Porque aqui está Naamã, irmãos, um grande homem. Um herói de guerra, mas ele tem um problema.
E mesmo que ninguém veja o problema, ele sabe que se ele esconder por mais tempo aquele problema o destruirá em seu coração, em sua vida. E o verso 5 diz que, então disse o rei da Síria, vai, Naamã, vai logo, e eu enviarei uma carta ao rei de Israel. E Naamã foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de veste. E Naamã está agora determinado a resolver o problema, como ele sempre faz, usando a sua energia, usando a sua capacidade, usando os seus recursos, a sua influência. Mas dessa vez a história vai ser bem diferente. Porque você não pode vir à presença de Deus, irmãos, com a cabeça erguida, com orgulho, com prepotência. Você não pode vir à presença de Deus trazendo nem a sua bondade, porque ela não vale nada diante da bondade dele. Você não pode vir na presença de Deus tentando impressionar a Deus. Você não impressiona a Deus. E eu sei que você é capaz, eu sei que você é inteligente. Eu sei que você tem sucesso, talvez, no que você faz. Mas quando o assunto é o seu coração, você tem que assumir a sua incapacidade. Tem que assumir, de uma vez por todas, que você não pode. E se humilhar e dizer, Senhor, eu estou aqui, eu não posso, eu não consigo, salva-me. Eu sei que isso vai de encontro aos valores de hoje, né? Porque humildade não é um valor da nossa época, né? Imagine você ir numa entrevista de emprego, e aí o chefe pergunta, e aí, me fala aí, Thales, qual é sua grande qualidade na vida? Ele diz, eu sou humilde. Sim, mas o que é que você faz, rapaz? Não, eu sou muito humilde, né? É até meio contraditório, porque quem é humilde geralmente não vai falar da sua humildade, né? E eu tinha um amigo no ministério que nós colocamos o apelido dele de humildão, né? Porque ele tinha muito orgulho da humildade dele. Mas sabe, Naamã está ali. E ele vai à presença do profeta com os recursos, com a carta na mão. Eu vou resolver o problema do meu jeito. E aí chega o verso 6. E o verso 6 diz que ele levou a carta ao rei de Israel, dizendo, a carta dizia o seguinte, esta carta é para apresentar Naamã, que é meu oficial, quem mandou a carta foi o superior dele. Eu quero que você o cure. A carta foi endereçada ao rei de Israel. E é interessante porque está tudo errado nessa carta. Tudo errado. Vocês lembram aquela brincadeira, quando você é criança, que brinca de telefone sem fio? Não é? Que ficam 5, 6 assim enfileirados. E a brincadeira começa dizendo, ele foi na esquina comprar 1 quilo de arroz. E quando chega no final, diz que ele morreu de câncer. Não é? A mensagem muda completamente em 3 ou 4 interlocutores. E a mensagem dessa carta é assim. Está tudo errado aqui. Porque a menininha não falou nada do rei. A menininha disse que há um profeta na minha terra. Ela não disse que tem um rei na minha terra, que o rei pode. Mas o comandante Naamã mandou a carta endereçada ao rei. E quando o rei leu essa carta, diz a Bíblia que ele rasgou suas vestes em sinal de desespero. E ele disse, sou eu por acaso Deus? Posso eu matar, vivificar alguém, para que você envie a mim? Posso eu restaurar esse homem? Ele ficou desesperado, porque ele disse, quem sou eu? Eu não sou médico, eu não sou Deus, eu não sou nada. Como é que eu vou resolver esse problema? E ele ficou desesperado, e ele ficou frustrado, porque uma situação inesperada aconteceu na sua vida. E ele não se sentia capaz para lidar com ela. E sabe, sempre que isso acontece, que uma situação acontece na vida, inesperada, a sua experiência passada vai determinar muito a sua reação no presente. A maneira como você vai reagir no presente, sua percepção do presente. Então pensa comigo, o rei Ben-Hadad, que era o rei da Síria, de vez em quando eles iam lá em Israel para saquear. Ia lá, fazia lá, tirava alguma coisa, voltava, ia lá. Israel era uma nação mais fraca. Numa dessas idas à terra de Israel, quem eles trouxeram? A menininha, que morava lá e era agora escrava e trabalhava para a esposa de Naamã. Eles iam lá com frequência e o rei já sabia disso. Quando eles iam, não tinha muito o que fazer.
Então, quando ele recebe essa carta do comandante lá do Ben-Hadad da Síria, dizendo: ei, rei, estou mandando aí Naamã para você, cura ele para mim. Na cabeça do rei era o seguinte: acabou. Ele só quer o quê? Um pretexto. Aquela carta criou um gatilho na mente dele. E talvez ele se lembrou de todas as batalhas do passado, as derrotas do passado e tudo. E aquela carta foi suficiente para ele perder a cabeça. E ele se desesperou. Você já perdeu a cabeça alguma vez e você não soube nem explicar por quê? A gravidade da ofensa ou do que aconteceu não justifica sua reação. A sua reação foi muito maior do que aquilo que de fato aconteceu. Eles usam a expressão aqui, overreacted, né? Você reagiu muito acima daquilo que talvez era justificável. E depois você se pergunta, por que eu fiz isso? Por que eu falei isso? Por que eu reagi assim? E aí o diabo aproveita e vem no seu ouvido e diz: está vendo que você não é cristão? Está vendo que você não é sincero? Está vendo que você é um hipócrita? Você falou isso, reagiu dessa maneira? Muitas vezes, irmão, nossa reação não é pelas coisas que acontecem a nós, mas é o resultado de tanta coisa que a gente vem acumulando em nossa vida ao longo do tempo. Imagine, por exemplo, que você cresceu no lar e sua mãe sempre gritava com você: você não faz nada certo, você é igual ao seu pai, você não faz nada certo na vida. Você cresceu ouvindo isso. Aí um dia você casa, mas sua mulher não sabe dessa história. Aí um dia você está lá ajudando ela a fazer alguma coisa em casa. Só que você não está fazendo do jeitinho que ela faz. Aí ela se aproxima e vê, e ela chega e diz assim: olha, você não está fazendo certo. Ela pode falar com todo o carinho do mundo. Mas naquele momento, aquilo ali é um gatilho. E aí você perde a cabeça. E aí você diz: eu não sou estúpido, não me chame de estúpido. E ela diz: mas eu não lhe chamei de estúpido. Mas você não está respondendo ao que ela falou, mas está respondendo a todas essas experiências acumuladas em seu coração no passado. É a memória do que você já viveu que afeta a sua leitura do presente. Mas aqui vem a parte melhor de tudo, irmãos. O inverso também é verdade. Porque a mesma situação, aquela carta que chegou para o rei, que despertou nele desespero e pânico, porque lá vem o rei de novo para destruir a gente. Quando a carta chegou nas mãos de Eliseu, despertou nele o quê? Medo e desespero? Despertou nele fé. E o verso 8 diz que sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes em desespero, Eliseu mandou dizer ao rei: por que você rasgou suas vestes? Manda esse camarada para mim. Manda Naamã aqui para mim. E ele saberá que há profeta em Israel, que há Deus em Israel. Ele não teve medo, manda. E por que Eliseu, irmãos, reagiu com fé? Porque ele tem uma experiência passada de fé. Porque ele já passou por dificuldades. E ele sabe que Deus é maior. Ele já ressuscitou um garoto que estava morto. Ele já olhou para a panela de uma mulher e fez uma oração e a comida se multiplicou. Ele tocou na barriga de uma mulher que era estéril e ela teve um filho no ano seguinte. Então Eliseu tem uma experiência de fé, ele sabe que Deus pode, e ele diz: traga esse homem para mim, eu curo ele de olho fechado, eu curo ele no café da manhã, traga ele vai saber que tem Deus nessa terra. Cada experiência de fé, irmãos, que você vive na sua vida, cria uma memória espiritual em seu coração, daquilo que Deus tem feito na sua existência. Lembre-se disso. Cada experiência com Deus cria uma memória espiritual. Cada hino cantado, cada verso da Bíblia lido, cada culto que você veio aqui, cada decisão tomada, cada oração que você fez a Deus, cria em você uma memória espiritual. E aí, quando o diabo vem, aí quando as situações da vida vêm, a sua reação vai depender dessa memória espiritual que se projeta sobre você. E a sua reação pode ser de desespero ou pode ser de fé e confiança. Depende do que está acumulado lá em seu coração.
E sabe, Naamã foi lá com todos os recursos falar com o profeta. E eu fico feliz que ele foi, pelo menos ele foi, não é? E eu fico feliz que você veio também, sabe? Você poderia não ter vindo, há muitos que não vêm. E é interessante que quando Naamã chegou, começou um outro problema. Porque ele é um grande homem. É um grande homem. E quando ele chega lá à porta da casa de Eliseu, e chega aquela caravana de soldados trazendo aquela riqueza toda, e aquele grande homem, herói de guerra, está ali. Quando vem uma pessoa grande na sua casa, o que é que você faz? Você se levanta, você vai lá, você aperta a mão, você dá as boas-vindas, você recebe, não é? Com toda cordialidade. Eliseu nem se levantou do sofá. Eliseu olhou para o garoto dele, para o aprendiz de profeta, o servo que ficava com ele, e disse assim, olha, vai lá fora e diz para Naamã ir lá no Rio Jordão, dá 7 mergulhinhos e está resolvido o problema. E é interessante porque aí está esse grande homem com essa riqueza na porta da casa do profeta. Chega aquele garoto agora e dá um recado simples. E eu fico surpreso com a reação dele, irmãos. Porque Naamã olha e ele perde a cabeça. E ele explode. Ele diz, será que eu não tenho rios lá na Síria? Será que a gente não tem rios maiores e mais bonitos do que esse rio Jordão, água suja? Eu vim de tão longe, eu trouxe tanta coisa. Eu prefiro voltar e morrer de lepra do que ser desrespeitado. E ele estourou naquele momento. Ele perdeu a cabeça. Porque o que ele ouve não faz sentido. E como a lepra não tem cura, Deus pede para ele fazer alguma coisa que não tem sentido. Porque o que ele precisa não é de um remédio, não existe pomadinha, não tem loção para isso. Ele tem que entrar nas águas e nascer de novo. Ele tem que passar por uma experiência que ele não teve ainda. Ele tem que obedecer, ele tem que crer. E Naamã olha para o Rio Jordão e ele diz, isso aí não vai fazer nada por mim, mas ele tem que crer. E talvez você olhe para a cruz, e talvez você olhe para a palavra de Deus, e talvez você olhe para aquilo que essas águas representam do batismo, da entrega, e você pense o seguinte, eu não entendo, isso não vai fazer nada por mim. Mas você tem que crer, irmãos. E se você não der, às vezes, um passo de fé e avançar e crer, a despeito de não ter evidências, você nunca vai experimentar o que pode acontecer quando você sai do outro lado. E o verso 11 diz que, leia aí comigo, que Naamã diz assim, eu pensava que pelo menos o profeta ia sair, ia falar comigo, que oraria a Deus, ao Senhor, e que passaria a mão sobre o lugar, e doente ele me curaria, e eu achava que ele ia fazer isso, eu achava que ele ia fazer isso, e sabe, essas são palavras tão perigosas, eu achava, porque eu sei que você tem planos na vida, mas muitas vezes, Deus ele não segue o teu script, ele não lê os teus planos. E muitas vezes, sabe, alguns perdem a fé porque Deus vai numa direção que não era o que você achava que iria acontecer. Aí eu achava que as pessoas iam me agradecer e ninguém agradeceu. Aí fica magoado. Eu achava que meu filho se tornaria um engenheiro, né? Foi o que eu ouvi do meu pai quando saí de casa para ir fazer teologia. Eu achava, gastei tanto na sua educação, vai viver de esmolas, esperava que você ia ser isso e aquilo. Eu achava que meu marido mudaria. E alguns de vocês estão casados com esse homem aí há 30 anos e ele não mudou nada. Eu achava. E sabe, Naamã, ele tinha essa percepção. Eu chego, olha o plano dele, eu chego, Eliseu vem e me cumprimenta. Ele estava tudo certinho na cabeça dele. Eliseu vem e me cumprimenta. Aí eu entrego meus presentes que eu trouxe, ele agradece os presentes. Depois ele ora ao Deus dele, pega a mão, põe no lugar que está doente e eu volto curado. Ele tinha um plano na cabeça. Tudo deveria funcionar daquele jeito. E quando no primeiro passo já não foi como ele queria, ele perdeu a cabeça, se desesperou. Eu não sei o que você achava que seria a tua vida, se teus planos eram diferentes. Mas Deus diz que os seus pensamentos não são os teus pensamentos. Os seus caminhos não são os teus caminhos.
E assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os seus pensamentos e os seus caminhos maiores que os teus pensamentos e os teus caminhos. Então confia, para de espernear, para de dizer eu achava, e creia. E eu fico feliz porque Naamã pelo menos tinha bons amigos, porque quando ele já estava pronto para ir embora, e ele tinha bons amigos. E um dos amigos dele disse assim, verso 13, meu amigo Naamã, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? E Naamã disse, se ele tivesse pedido algo bem complicado, eu ia fazer. Quanto mais que ele pediu apenas para você ir lá no rio se lavar e ficar curado. E eu espero que você veja nisso aqui uma palavra profética sobre a sua vida, sabe? Uma declaração de Deus, alguma coisa que pode acontecer com você. Porque em outras palavras, o que aquele amigo disse para Naamã foi o seguinte: por que você não tenta? Por que você não tenta? Faz um teste. Prova. Você já caminhou de tão longe. Você já vem há tanto tempo tentando do seu jeito. Você já tentou tantas opções, tantos remédios, tantas curas, tantos caminhos na sua vida. Você já caminhou tanto para chegar nesse ponto, para chegar aqui. Por que você não tenta? Por que você não prova? Por que você não crê? Por que você não entra nessa água? E Naamã entrou no rio, irmãos. Entrou no rio. E foram 7 mergulhos. 7. 1, 2. E eu sempre imaginei que Naamã, toda vez que ele mergulhava, ele olhava e, opa, saiu mais um pouquinho. Mergulhou, opa, mais um pouquinho. Na 7ª, hoje eu vejo que não foi assim. Foi o oposto. Ele mergulhou a primeira vez, saiu. Nada. A segunda, nada. A terceira, nada. A quarta, a quinta, a sexta. Apenas na 7ª vez, quando ele saiu das águas, é que a doença já não estava mais em sua pele. Você tem que ter paciência, irmãos. Não desista. Uma das maiores virtudes da vida cristã, que a Bíblia mais fala, leia na Bíblia, pega uma concordância bíblica e procure lá quantos versos tem sobre isso. Perseverança. Perseverança. Porque às vezes não vai ser na primeira, às vezes não vai ser na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, às vezes será na 7ª vez. Às vezes você vai continuar tentando e você não vê evidência, mas Deus, eu estou há tanto tempo seguindo o teu caminho, lendo a Bíblia, orando, vindo à igreja, e meu coração é o mesmo, minhas atitudes são as mesmas, parece que nada muda. Continue, continue. Porque na 7ª vez, quando aquele grande homem mergulhou, e ele depois saiu das águas, ele era agora como um garoto, a pele limpa, não tinha problema. Os seus poréns tinham desaparecido. Ele não tinha mais nada agora para esconder, ele era o que era. Não tinha mais porém em sua vida, curado, limpo, transformado. E eu quero encerrar hoje orando por você. Porque eu estou olhando para você hoje de manhã. Mas eu só consigo ver um tanto de você. E eu quero orar para que você, em primeiro lugar, permita que Deus veja você. Não um tanto de você, mas você. Que você não esconda mais seus poréns. Traga a presença dele. Se Naamã nunca tivesse levado o seu porém à presença do profeta, Deus nunca teria tirado aquele porém de sua vida. Eu não sei o que é que você tem, mas traga ele hoje. Ele é maior. E você saberá que há Deus em Israel, que Deus está nesse lugar. Fecha os teus olhos, querido Pai. Aqui estamos nós, Senhor, nessa manhã. E nós te louvamos, Senhor, porque Tu és um Deus magnífico, Pai. Já temos experimentado isso em nossa vida ao longo do tempo. Nós te louvamos pelos feitos que estão descritos na Bíblia, mas muito mais por aquilo que já fizeste em nossa vida, grande ou pequeno. E, Pai, aqui estamos nessa manhã e nós queremos colocar diante de Ti nosso coração, nossa vida desnuda, nossos poréns. Não apenas esse nosso eu bonitinho, segurando a Bíblia no dia de sábado, mas, Pai,
quem verdadeiramente nós somos, na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Toma a nossa vida, Pai, e cura, renova, transforma aquilo que sozinhos nós não conseguimos fazer. Abençoa todos que aqui estão aqui. E que se nós precisamos dar um passo de fé nessa manhã, para dedicarmos-nos a Ti, para nos entregarmos a Ti, que o façamos, Senhor, mesmo sem evidências. Porque ao sairmos do outro lado, sairemos ao Teu lado, na Tua presença e com as Tuas bênçãos. Nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém, Senhor.